É mineiro também, viu, mineiros? Paulo é mineiro da cidade de Luminosa. E começou de Candeias, deu certo, né? Brasópolis. Nasceu na roça mesmo. Igual você, né? Vem aqui, Paulo, por favor. Paulo é pastor da Igreja Cristã da Trindade, em São Paulo, na estação São Judas do metrô, para quem conhece São Paulo. Ele também é professor universitário, professor da Universidade Mackenzie. É o homem de Deus, é o especialista também em seitas e heresias. Qualquer pergunta que você tenha sobre seitas e heresias, ele é o homem que pode responder. Tá? E é um homem de Deus. Deus tem usado muito. Ele tem um programa de rádio muito popular em São Paulo também. Você pode ouvir, inclusive, pela internet. Qual é a rádio, pastor? FM Musical 105,7. Todo sábado, das 11 à 1 da tarde. Pegaram? Senão depois você pode falar com ele, ele te dá os detalhes, né? Mas vamos ouvir a palavra de Deus por ele hoje? Pai, fala mais uma vez, nós te pedimos. Fala conosco. Queremos ouvir a voz do nosso melhor amigo e ter comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem água nessa aqui, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz seja com todos vocês. Eu estou muito feliz de voltar a Los Angeles. Eu acho que já falei isso aqui, que a Califórnia é o melhor lugar do mundo. Qualquer lugar nos Estados Unidos é bom, qualquer lugar. Mas a Califórnia é o melhor. Né? E eu gosto muito daqui. Eu já morei aqui há muito tempo, na década de 80, que eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei aqui em 1979. E aí eu fui embora em 1987. Eu morei 5 anos aqui na grande Los Angeles, e depois eu fui morar 2 anos em Boston. Mas Califórnia não tem igual, é muito bom. E muito feliz de revê-los também. Eu quero, neste momento, trazer a palavra de Deus e agradeço também muito a Deus pela amizade que tenho tido com o Miguel e a Cris, já por muito tempo, por décadas, né? E desde a década de 80 nós somos amigos. Como? Não, na verdade, bem mais recente, né, Miguel? 2000 e pouco, né? Ele não quer parecer tão velho. Eu vou falar sobre velhice aqui hoje, viu, Miguel? Também, eu vou falar sobre velhice também. Então, eu agradeço muito, a gente tem passado momentos muito edificantes. Então, eu quero começar, e eu quero ler na NVI, porque a Bíblia que eu tenho é a corrigida, e ela tem uma linguagem muito obsoleta, né, muito arcaica para nós. Então, eu vou ler na NVI, eu vou ler no celular. E essa é a segunda vez na minha vida que eu vou pregar usando o celular. Como disse o pastor Fernando lá em São Francisco, o Paulo Romero está em transição. Porque eu sempre valorizo carregar a Bíblia, né, usar a Bíblia. Mas eu já peguei aqui a NVI, Romanos capítulo 1. Nós vamos começar por ali, por favor. Quem quiser informações também, como o pastor Miguel mencionou, eu trouxe alguns boletins informativos da nossa igreja em São Paulo, e aqui tem as informações sobre o programa de rádio. Então eu posso deixar com vocês, eu não tenho apenas um, eu tenho vários, quem quiser eu posso deixar depois. Tá? E um pouquinho de água, porque minha boca está seca, né? Nessa terra seca. Meus irmãos, eu quero começar com Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E o texto diz assim: portanto, antes de prosseguir, quero falar sobre essa palavrinha que tem uma importância muito grande. Portanto, é uma conjunção coordenativa e ela aparece sempre para ligar um pensamento, uma frase, a um pensamento anterior. E é muito importante falar sobre esse termo, portanto, porque aqui o apóstolo Paulo está se referindo principalmente ao Evangelho. E ele fala várias vezes sobre o Evangelho no primeiro capítulo, já no primeiro versículo. No primeiro versículo, ele já usa o termo Evangelho. E ele vai usando várias vezes.
E no versículo anterior, no 17, ele usou de novo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando ele começa no versículo 18, ele então introduz um novo pensamento, porém ligado ao anterior. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então ele vai agora exortar e falar também da sociedade existente naquela época, principalmente no Império Romano. Porque ele está escrevendo aos romanos. E olha então o que ele diz. Um momentinho só que... Pronto. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Preste atenção neste termo, indesculpáveis. Não tem desculpas, porque este vai ser o foco da nossa meditação aqui hoje. Sendo indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, os abandonou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos, no grego diz, em seus corpos, o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Insolentes. Arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É um texto muito solene, muito forte do apóstolo Paulo, mas como eu disse, eu quero trabalhar com o termo desculpa. Desculpa é uma coisa muito antiga. A desculpa aparece pela primeira vez no Jardim do Éden, quando Deus chamou Adão para prestar contas, ela havia pecado. Deus o chamou: Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. Como é que você percebeu que estava nu? Então, eles haviam comido da árvore do bem e do mal, e eles então, seus olhos se abriram, eles perderam aquela condição de inocência. E eles conheceram a desobediência, conheceram o pecado através da desobediência. Então, eles fizeram roupas de plantas para se cobrirem,
E quando Deus chegou e disse, essa roupa não é adequada, e Deus fez roupa de pele de animais. Ali houve um sacrifício. Ali um animal perdeu a vida, ou um ou mais, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, quando Deus pergunta para Adão, né, o que aconteceu? Como é que você soube disso? Aí ele coloca a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu essa mulher. Então, a mulher me fez pecar. Ela pegou o fruto e me deu. E eu comi. E quando Deus perguntou para a mulher, e você? Foi a serpente. Então, um jogando a culpa no outro, aquilo que na psicologia a gente chama de projeção. É um mecanismo de defesa. Você joga a culpa nos outros, e isso aconteceu no Jardim do Éden. Muitas vezes a desculpa funciona. Muitas vezes. A desculpa só não funciona com Deus. Tem duas pessoas para quem você não consegue mentir. Você não consegue mentir para Deus e nem para si mesmo. Não tem como você mentir para si. Mesmo quando você nega uma realidade, uma verdade, você sabe que você está negando. Tá? Então, não tem como mentir para Deus e não tem como mentir para si mesmo. E o ser humano usa muitas desculpas, né, para não aceitar até o plano da salvação. Jesus falou de uma parábola em Lucas 14, versículos 16 a 24, a parábola da ceia. Ele diz, vamos convidar as pessoas para vir. Então, os servos daquele rei saíram para convidar. E eles convidaram, então, um homem, ele disse, eu não posso ir porque eu casei, e agora não posso ir a essa ceia. O outro diz assim, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. O que foi uma mentira esfarrapada, porque ninguém compra um boi sem primeiro vê-lo. Como é que você vai comprar um boi para depois ver o boi? E se ele estiver sarnento, cheio de berne, se ele estiver aleijado, doente, primeiro você olha a mercadoria para depois comprar. O outro também falou assim, eu comprei um campo e agora eu quero ver. Ah, você quer ver? Não viu ainda? Não, mas já comprei e já paguei, agora que eu vou ver. E se você chegar lá é um brejo? E se você chegar lá naquele campo está cheio de cupim? É um terreno arenoso, não vai te dar nada. Então, era uma desculpa esfarrapada e nós também fazemos isso. Eu creio que a desculpa mais conhecida e mais usada é do pneu furado. O pneu furou. O pneu furou. Aliás, isso aconteceu numa universidade no Brasil. Aconteceu. Alguns alunos perderam a prova que um professor deu, ou perderam, não foram para a farra, e depois chegaram para o professor, depois que a prova tinha passado. Ô, professor, a gente não conseguiu para fazer a prova, nós estávamos vindo para cá para fazer a prova, e o pneu furou. O pneu furou. O senhor pode dar prova para nós? Uma segunda chance? Posso sim. Vocês vêm no dia tal, e eu vou dar prova para vocês. Aí ele colocou cada aluno numa sala de forma incomunicável. Tirou o celular, não tinha como falar um com o outro. E a prova constava de 2 perguntas. Uma pergunta era uma pergunta ligada à física, tinha a ver com vértice, tanta coisa. Essa pergunta valia 1 ponto. A pergunta que valia 9. Qual foi o pneu que furou? Qual foi o pneu que furou? Muito esperto esse professor, né? Isso virou lenda lá em São Paulo. É uma menção. Qual é a pergunta? Qual é a desculpa do ateu? O ateu diz não a Deus. E a Bíblia não perde tempo com o ateísmo. Ela gasta muito pouco tempo com o ateu. Por exemplo, no Salmo 14, versículo 1 diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, é o primeiro livro que ele escreveu, ele começa lá no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés não fez um tratado sobre a existência de Deus. Ele já chegou e já falou de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E com este versículo, Moisés ele já confrontou, ele já condenou o ateísmo, o naturalismo e também o existencialismo. Ele condenou ali também o evolucionismo, o darwinismo, com um único versículo da Bíblia. Moisés colocou um punhado de teoria por terra. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Outra desculpa que as pessoas dão é que a ciência tem a resposta para tudo. A ciência irá nos salvar. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Uma outra versão diz da falsamente chamada ciência, professando alguns desviaram-se da fé. A ciência não é perfeita e nunca será perfeita, porque a ciência é produto da mente humana, e a mente humana foi afetada pela queda no Jardim do Éden. Por isso que não tem medicina perfeita, engenharia perfeita, não tem teologia perfeita. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem, graças a Deus, com essa realidade. Né? Houve uma época na minha vida que eu sabia tudo de teologia, sabia tudo da Bíblia. Foi no início da minha conversão. A turma fazia pergunta da Bíblia para mim e eu ia respondendo. Algumas eu ia inventando. E a turma ficava maravilhada. Nossa, esse moço sabe demais, sabe tudo. E eu parei com isso faz décadas, faz muito tempo. Não faço isso, porque quanto mais eu aprendo, parece que menos eu sei. E a Bíblia é um poço sem fundo de conhecimento. A gente não sabe a altura, nem a profundidade disso. Não tem como saber tudo. E isso é bom para a gente ficar na miúda. Para ninguém saber, eu sou tal, eu sou isso e aquilo, para ficar na miúda mesmo. Né? É desse jeito que nós temos que fazer. Por exemplo, a ciência, ela publica uma notícia. Ovo faz mal para a saúde. Cuidado, não come ovo, come o mínimo possível, meio ovo por semana, tá bom demais. 2 anos depois, ovo faz bem para a saúde. Coma ovo. Né? Aí, 3 anos depois, saiu uma nova pesquisa. Essa é a última informação. O ovo faz mal para a saúde. Isso é com café, isso é com uma monte de outra coisa. Café faz mal, café faz bem. Então, a ciência, ela também não é perfeita e não é 100% confiável. Confiável é a palavra de Deus, que é imutável, que permanece para sempre. Eu já vou fazer, não vai demorar muito, fazer 50 anos de vida evangélica. Nunca precisei mudar uma verdade da Bíblia que eu tenho pregado. Nunca vi a Bíblia mudar. A Bíblia permanece para sempre. É maravilhoso isso. Glória a Deus. Uma outra pergunta é que a morte é o fim de todo ser humano. A Bíblia diz que não. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, ao ser humano está ordenado morrer uma vez e depois disso segue seu juízo. O próprio Jesus trabalhou muito essa questão, muitas vezes, não tem como eu citar aqui todas, mas eu quero citar João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava na última ceia com os discípulos, um momento solene, um momento difícil. Jesus sabia que ia passar pela agonia, pelo sofrimento, pela morte. E olha o que ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Como é que um homem que vai morrer, uma morte horrível, uma morte cruel, vergonhosa, a morte de Cristo foi uma morte vergonhosa. Tá? Tão vergonhosa que um senador romano chamado Cícero, ele conseguiu votar uma lei no Senado romano que nenhum romano poderia ser crucificado. Um cidadão romano que merecesse a pena de morte morreria de outra forma, mas não crucificado, porque era uma morte vergonhosa demais. Então, como é que alguém que vai enfrentar uma morte vergonhosa, ele ainda tem pique para dizer, creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez. Eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Então, nós estaremos unidos lá no céu, não é com Gabriel, não é com o anjo Miguel, não é com os anciãos, não. Nós estaremos unidos a Cristo. O gozo do céu, a alegria do céu, não vai ser olhar na cara de Maria, mãe de Jesus. Eu vou ficar alegre de vê-la, com certeza. Mulher maravilhosa, mulher de Deus. E eu vou fazer umas perguntas para ela que os evangelistas não escreveram. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Maravilhosa. A minha comunhão no céu, a minha alegria no céu não será João Batista, não será Davi. Vai ser muito bom vê-los, e nós vamos vê-los. Mas a minha alegria no céu será contemplar a face do Salvador. Daquele que nos amou e derramou o seu sangue por nós, que nos amou com amor eterno.
Cristo quer nos levar para Ele mesmo, né? E isso demonstra amor. Eu não abro mão de vocês. Vocês são preciosos demais. E nós custamos muito para Deus. Foi muito caro o preço a ser pago. E por isso Ele não abre mão. Quando você compra, quando você vai no Costco, você vai no Sam's Club, você vai na Ross, você vai no 99 cents, como eu já fui. E você compra uma coisa de R$1, você não faz questão de perder. Perdeu R$1, qual o problema? Mas se é caro demais, você vigia. Você cerca. Aquilo ali ninguém tasca. É assim que Jesus vê você e eu. Isso aqui é meu, isso aqui ninguém tasca. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. O diabo não consegue nada em cima de nós, porque Jesus nos guarda. Vou preparar-vos lugar. Tem as desculpas do agnóstico. O agnóstico é aquele que só admite o conhecimento pela razão. E aí, para ele, ninguém sabe se Deus existe. E é verdade. Nós não temos como provar cientificamente que Deus existe. Não tem. Mas também a ciência não tem como provar que Deus não existe. E aí tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Eclesiastes 3:11. Marca este versículo, vai te ajudar. Ele ajuda principalmente no evangelismo. Que Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio, o anelo pela eternidade. O ser humano vive em busca disso. Quando uma pessoa vai para a balada, ela está procurando Deus. Ela nem sabe, mas é isso que ela está procurando. Quando uma pessoa enche a cara, né, eu já vi pessoas fazerem isso, abre uma garrafa de vinho e vai tomando, toma tudo, depois pede outra. Essa pessoa está procurando Deus. Quando uma pessoa entra, né, num caminho de sexo desenfreado, é uma transa depois da outra, é um programa depois do outro, essa pessoa está procurando Deus, ela não sabe, mas ela está. E um dia que ela se encontra com Cristo, a busca terminou. Porque Jesus sacia, Jesus completa, Jesus nos faz totalmente satisfeitos, nós somos satisfeitos do amado. Cristo Jesus faz isso. Né? Então é muito importante a gente ter essa noção também, é muito importante isso. Uma outra coisa, e nós vemos aqui o Salmo 19, versículo de 1 a 4, dizendo: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins. Então nós temos o anelo pela eternidade. Isso é de fabricação. Todo mundo nasceu assim. Mesmo a pessoa que diz, eu não creio, eu não quero saber do evangelho. Não, eu não quero. Essa pessoa também, ela tenta sufocar algo dentro dela. Uma alma que clama, que grita. Uma alma que tem sede, que tem fome, que está dizendo, eu estou faminto, eu preciso comer, eu preciso beber, eu estou morrendo. E o ser humano sufoca. Eu vou dar um lixo aqui para você comer. Come mais um lixo aqui, come mais esse lixo. E tudo que vem, que é fora de Cristo, para saciar a nossa alma, pode ter certeza que é lixo. Porque Cristo é insubstituível. Tudo que tenta substituir Cristo na nossa vida tem que ser descartado. Porque vai fazer um efeito contrário na nossa vida espiritual. Então é muito importante isso. Outra coisa que também, outra desculpa que eles dão é que ninguém sabe se a Bíblia é confiável. Eu já vi gente falando assim, eu não confio na Bíblia. Eu pergunto, mas por que você não confia? Porque foi escrito por homens. Aí eu pergunto, mas você queria que tivesse sido escrito por um cavalo? Aí que não ia dar para crer. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia tem enfrentado mais de 2000 anos de escrutínio, né? de perseguição, gente se levantando. A gente sabe disso, os filósofos ao longo da história, muitos deles foram filósofos hostis ao cristianismo, levantaram informações, tentaram fazer isso e aquilo, e a Bíblia continua transformando corações, libertando o oprimido, salvando o perdido, dando norte para a nossa vida, nos revelando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia alimenta a nossa alma, isso é muito importante. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. E eu me lembro também da palavra de Jesus, na oração que ele fez ao Pai, em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, orando pelos discípulos. A tua palavra é a verdade.
Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo, que é onisciente, presente, onipotente, ele tinha uma visão da Escritura muito elevada. A tua palavra é a verdade. Que coisa tremenda, né? Cristo é a própria palavra, né? Maravilha. E também ele diz, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. As palavras de Cristo não são palavras de político, não são promessas de campanha, são palavras eternas, né? Imutáveis. Uma outra coisa que alguém costuma dizer é que ninguém sabe que Deus existe. Quem é que foi lá e voltou para contar? Não precisa. Alguém que estava lá veio e contou. Simples assim. Alguém muito mais confiável, muito mais confiável. E se um de vocês morrer e voltar para contar, eu não sei se eu confio mais em você do que na palavra de Jesus. Eu vou continuar com a palavra de Jesus, que estava lá, veio e contou. Então, nós já temos a informação suficiente. Tá? Suficiente. Então, ele estava lá. Veja o que Jesus disse em Mateus 10, versículo 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Então, e também quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, Cristo assentou-se à destra, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então, isso é muito patente, é muito claro nas Escrituras também, muito claro. Outra coisa que eles dizem, tem a desculpa da pessoa que está enganada. Ela diz, eu já estou no caminho certo. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há caminho que parece certo a um homem, mas no final conduz à morte. Tantas pessoas hoje em religiões que não servem, em cultos errados, em doutrinas erradas, grupos espúrios, crendo absurdos, pessoas que fazem de tudo para se salvar, e não há nada que você possa fazer para se salvar, porque tudo já foi feito na cruz. A obra foi completa na cruz. Mas tem pessoas assim, que estão envolvidos aqui e ali. Então, estão enganadas. Cheio de grupos assim, pessoas que estão enganadas. O final do caminho dessas pessoas é morte. É morte. Então, outro, eu já estou no caminho certo. O caminho certo é Jesus. Outros dizem, eu vivo uma vida correta. Veja o que diz Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não há ninguém que possa guardar a lei, não há ninguém que possa 100% agradar a Deus. Nós só podemos ser agradáveis a Deus quando estamos no amado, em Cristo Jesus. Ele nos faz agradáveis a Deus. Né? Então, isso é muito importante também. Outros dizem, eu nasci na minha religião, eu nasci na religião dos meus pais e nela vou morrer. Tudo bem, se é essa a sua escolha. Mas eu nunca vi uma pessoa dizer assim, eu nasci com a doença do meu pai, eu quero ficar com a doença dele, eu não vou abrir mão da doença do meu pai. Eu nasci com a pobreza do meu pai, eu não vou abrir mão da pobreza do meu pai, eu quero continuar pobre o resto da vida, eu quero honrar os meus pais. Eu nasci, né? Eu nasci com a burrice do meu pai, e nela quero viver. Não vou abandonar a burrice dos meus pais. Ora, os seus pais morreram cegos, espiritualmente, erraram, abraçaram coisas terríveis, e você não precisa repetir o erro. Jesus te chama para uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida de luz, uma vida de conhecimento das coisas de Deus, uma vida rica. É para isso que Ele nos chama. Então, seria uma burrice. Eu quero morrer com a doença do meu pai. Deus me livre. Nós não precisamos manter esse tipo de herança. Outros dizem assim, eu já pertenço a uma igreja. Isso não salva ninguém. O fato de alguém entrar numa garagem não a transforma num carro, como o fato de você entrar na igreja não te transforma num salvo. Você vai ter que nascer de novo. E você vai ter que ter uma experiência de salvação com Deus através de Jesus Cristo. E quando uma alma se encontra com Cristo, foi isso que aconteceu comigo e aconteceu com os cristãos do mundo. Eles poderiam vir aqui e dizer para você, Cristo mudou minha vida.
Cristo me deu um novo coração, um novo espírito, me deu alegria que eu nunca conhecia. E a alegria de Cristo é diferente. A gente sente alegria, ela não é pecaminosa não. Quando a gente assiste um filme bom, quando a gente come uma comida boa, é alegria. E não é pecado se alegrar não, glória a Deus. Quando a gente vê uma coisa bonita, a gente se alegra, vê os fogos de artifício, tudo isso é alegria. Mas a alegria da salvação, ela é diferente, ela é eterna, ela é eterna. Porque a alegria do mundo é como os fogos da Disneylândia. Você fica lá olhando, em maravilha, e para lá e para cá, banquete para os amigos, já acaba tudo, vai todo mundo embora. Vamos embora. Cansado. Não vê a hora de chegar em casa, de tão cansado. Mas a alegria de Cristo não acaba nunca. Aleluia, ela é constante. Ela nunca se vai. E olha, a gente alegra com Cristo na juventude, a gente alegra na meia-idade, quando tem 30, 40, quando tem 50. E lá, velhinho, morrendo enferrujado, Jesus continua em nós. A sua alegria, ela permanece. Glória a Deus. Por isso eu sou crente. Por isso eu sirvo a Cristo, porque ninguém me dá vida como Jesus dá. Glória a Deus. Então eu já pertenço a uma igreja. Você já pertence a uma igreja? Esse piano também pertence, ele não é salvo. E esse púlpito aqui pertence a essa igreja, mas está perdido. Estou pregando num púlpito perdido. Nunca vai ser salvo. Então, fato, eu pertenço a uma igreja. Não, você tem que pertencer a Cristo. Igreja nenhuma salva. Essa igreja aqui não salva, a nossa lá em São Paulo não salva, a igreja católica não salva, o kardecismo não salva, o espiritismo não salva, o budismo não salva, o islamismo não salva. Só tem uma pessoa que pode salvar, Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é o Salvador. Caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Bem, existe ainda a desculpa do resistente. Eu não estou perdido. Você está. Se você não está em Cristo, você já está perdido. A pergunta do carcereiro é: que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu vou inverter a pergunta. O que devo fazer para me perder? Faça nada, continue do jeito que está. Você não tem que fazer nada. O que devo fazer para ir para o inferno? Continue, vai em frente. O caminho é esse mesmo que você está. Não tem outro caminho para o inferno, a não ser esse que você está nele. Agora, se você quiser sair do caminho, vem para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí você muda de caminho. Então é muito importante. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu sou um pecador, você é um pecador. A ira de Deus permanece sobre aquele que não tem Cristo. Então você precisa vir a Cristo. E tem aquele que diz: eu não preciso crer para ser salvo. Tem que crer sim. Está aqui em João capítulo 3, versículos 16 a 18, palavras do próprio Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E tem aqueles que dizem: mas eu não sinto nada, eu vou na igreja e não sinto nada. E quem disse que você tem que vir aqui e ficar sentindo? A emoção, ela faz parte da nossa vida, mas não determina a salvação. Não determina. Nossa fé não é baseada na emoção. Chorei, eu estou salvo. E não chorei, estou perdido de novo. É assim que funciona. Se você dirigir sua vida pela emoção, o diabo vai te pegar. Aí você chega diante de Deus, pede perdão por um pecado. Senhor, me perdoe, eu fiz isso. Senhor, eu quero te agradar. Me lava no sangue de Jesus. Você sai e o diabo cochicha no seu ouvido. Você realmente crê que ele te perdoou? Eu acho que perdoou. Mas você não chorou, você não sentiu. É verdade, não chorei, não senti. Não depende disso. Depende do que está na Bíblia. Se nós confessarmos o pecado, Ele é fiel para nos purificar de toda mancha e nos perdoar de todo o pecado, de toda injustiça. Não é com base naquilo que eu sinto, é com base naquilo que Deus falou na sua palavra, na revelação da palavra de Deus. É assim que funciona. Então tem gente que acha que tem que chorar, né? O culto só vale se chorou demais. Não. As pessoas elas variam de uma para outra, elas são diferentes. Tem gente que reage com emoção, tem gente que reage
com mais raciocínio, e está tudo bem. Deus criou o raciocínio, Deus criou a emoção também. Eu tive uma experiência mística lá em Yosemite. E vocês sabem, eu tive uma experiência mística. Chegou um momento que eu comecei a chorar, de ver tanta beleza, que aquilo lá é muito bonito, quem não foi ainda vai, eu sei. E eu comecei a glorificar a Deus. Aquilo lá me salvou? Não, aquilo lá não me salvou. E nem que eu não fosse crente, não me salvaria também. Então, a compreensão da salvação é que nos leva à vida eterna em Cristo Jesus. Né? Quando nós entendemos também. É com o nosso coração? E é com a nossa mente também. Está tudo junto, mas não é só com a emoção. Então, é muito importante. E outra coisa, as desculpas de a pessoa que vive descuidada. Eu não sou bom o suficiente para ser salvo. Quem é? Quem é que merece ser salvo? Às vezes eu falo para Jesus, eu acho que o senhor é cego, não enxerga direito. Para o senhor gostar de mim do jeito que o senhor gosta? Às vezes eu não gosto de mim, do jeito que, pelas coisas que eu penso, pelas coisas que às vezes eu faço, por alguma atitude, eu falo, mas de novo, mas você não aprende nunca. Né? E Jesus que é puro e tudo isso. Né? Então eu fico, deve ser cego, para me amar como ele ama. E Jesus enxerga para chuchu. Enxerga tudo. Enxerga o que você não enxerga. E nos ama a si mesmo. Quando Cristo nos chamou, nós éramos mal cheirosos. Nós éramos lixo espiritual. Nós éramos, alguns até lixo mesmo, em todas as áreas. Lixo moral, tudo isso. Mas Ele nos recebeu. Pegou tudo aquilo que estava assim, mal cheiroso na nossa vida, ruim na nossa vida, e fez algo maravilhoso. Cristo reciclou o lixo. E olha, nós somos hoje filhos de Deus, né? Amados. Né? Somos como tesouro nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Como isso é importante. Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13, Jesus assim. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aí eu me qualifico. Porque pecador eu sou. E nunca vou deixar de ser. Um dia liguei para um colega meu, e eu chamei de pecador no telefone. E aí, pecador, tudo bem? Paulo, como é que você me trata assim? Aí você não é, não? O apóstolo Paulo disse que era. Agora ele já compreendeu. E agora ele está chamando os outros colegas também de pecadores. Né? Agora ele tem... assim por diante. Tá. Então não tem nenhum problema em chamar vocês de pecadores, né? Porque eu também sou. E ninguém merece ser salvo. Nós somos salvos pela graça. É muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão, o que Deus tem feito por nós. Como isso é importante também. Né? E aí nós vamos ver, outros dizem assim, não, mais tarde eu vou pensar nisso. Agora não, agora é muito cedo. Às vezes eu ouço até jovens dizendo, não, eu estou muito novo ainda, eu quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida? Você não sabe o que é aproveitar a vida. Eu já vivi no mundo. Eu sei o que é boteco, eu sei o que é pecado, eu sei o que é vício, eu sei tudo isso. E eu sei o que é viver em Cristo. E eu nunca mais quero voltar para aquela vida, nem por um instante. Vida vazia, vida sem sentido, vida sem esperança, vida sem realização interior. Você não sabe, dá com a cara na parede. É assim que eu vivia, quando eu trabalhava lá na fábrica de aviões, no Brasil, na Embraer. Estava começando lá. E eu falei, eu vou trabalhar, vou aposentar, depois vai passar um período, eu morro, e aí? Aí eu não enxergava mais nada ali para frente. Hoje eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. A morte não é mais um terror, não. A morte, ela nos levará à presença do Senhor. E se Ele vier antes, amém, estaremos juntos para sempre. Glória a Deus. Então isso é muito importante também. Aí diz, não, eu não... mais tarde eu vou pensar nisso. Né? E Isaías 55:6 diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E eu vou contar para vocês rapidamente algo que eu vivi na fábrica de aviões da Embraer. Era uma sexta-feira, no final do expediente. Eu entrei na seção de pinturas. E eu conhecia muita gente na fábrica, e eles me conheciam também. Tá? E eu tentei falar de Jesus para um rapaz na seção de pintura. E ele foi assim, terrível comigo.
ele me ofendeu, me xingou naquele momento. E eu falei, não, eu só queria falar, para de falar, senão eu vou te agredir. Não, senão eu vou para cima de você. Eu não quero ouvir. E eu fui me afastando dele, tá bom, mas Jesus te ama. E ele irado. Ele irado. Isso foi na sexta-feira, no final do expediente. Segunda-feira de manhã, eu passei pela sessão de pintura, todo mundo virava a cara para mim, ninguém queria olhar na minha cara. Eu falei, o que está acontecendo? Irmão, a sua boca não presta. Você sabe que aquele moço que você tentou falar de Jesus para ele, ele foi assassinado sábado à noite. Ele foi vender droga para alguém, mas em vez de droga, era folha de chuchu. E aí o pessoal matou ele. Então era como que um apelo, né? Um apelo. Eu vivi essa experiência. É muito triste, não conto com alegria não, que eu queria que ele fosse salvo, mas foi um apelo de última hora. E aí eu me lembro de uma frase do Martin Lloyd Jones. Na cruz, Jesus salvou uma pessoa, um criminoso, para que ninguém se desespere. Mas salvou apenas um, para que ninguém se engane. Então guarde essa frase. Né? Então guarde essa frase, vai te ajudar. Aí nós vamos ver também uma outra desculpa, né? A vida é muito difícil. A vida cristã é muito difícil, muito dura. Você acha? Você não sabe o que é ser cristão. É a coisa mais feliz do mundo. Já disse aqui, é de alegria. Dureza, vida dura, é quando você vive nas drogas, na cocaína, no crack. Eu já vi pessoas assim. Essa escravidão é terrível. A pessoa que não tem paz, não tem perspectiva, não tem alegria, não tem nada pela frente. O álcool corroendo, né? A pessoa por dentro, o seu pâncreas, o fígado, e o cigarro destruindo o seu pulmão, suas artérias e tudo isso. Isso é que é vida boa? Isso é que é vida feliz? Vida feliz é vida com Jesus. Você dorme em paz, você levanta em paz, e você envelhece em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, alguns dizem, eu tenho muito tempo ainda. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem. Né? E outra coisa, a maior parte das pessoas que aceitam a Cristo o fazem na juventude. Pode ver, Matthew Henry, grande comentarista da Bíblia, ele teve um encontro com Deus aos 14 anos, Billy Graham aos 17 anos. É um grande pregador, o maior pregador do século passado. Porque quanto mais você vive, você vai resistindo ao Evangelho, mais o seu coração vai endurecendo. Mais você vai ficando especialista em endurecer. E hoje você não aceita, amanhã, semana que vem está mais difícil, e assim o coração vai endurecendo cada vez mais. Por isso que a palavra de Deus apela, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. E tem também aquela pessoa que diz, eu vou deixar para buscar Deus num outro momento da vida, e assim por diante. Sabe, muitas vezes já entrei em táxi lá em São Paulo, eu ando muito de táxi. E eu começo a conversar com o taxista sobre Jesus, sobre o Evangelho, porque é um direito que eu tenho, eu estou pagando e vai ter que ouvir. Ele vai ter que ouvir. Então, a maioria deles dão essa desculpa. Moço, eu não tenho tempo. Agora não fala mais moço, né, porque falava, né? Meu amigo, agora eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu trabalho 18 horas por dia, eu trabalho tantas horas e tudo isso. Aí eu falo para ele o seguinte, mas você vai ter tempo para morrer. Você vai ter tempo para morrer. Eu nunca ouvi falar de alguém que não morreu porque faltou tempo. Eu ia morrer, mas aí estava sem tempo. A morte veio, mas ela viu que eu estava sem tempo, então ela não me levou. Você já viu isso? Não existe. Então, você vai ter tempo para morrer. Então, separe tempo para Deus, né? Empregue o seu tempo para servir a Deus também. Como isso é muito importante. Provérbio 27, versículo 1 diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Outros dizem, eu vou me tornar crente se a minha família concordar. A gente não depende disso. Muitos de vocês já sabem aqui, não vou repetir, mas eu passei 5 anos num convento, eu me preparando para ser padre. E a minha família queria que eu me tornasse padre, eu já estava bem adiantado. E um dia eu saí. E quando eu anunciei para a família, alguns anos depois, eu vou me tornar protestante, foi uma lástima, foi muita confusão. Eles não queriam que eu me tornasse crente.
Meu pai fechou as portas de casa para mim, para minha família, perseguiu minha mãe, que depois se converteu também. Foi terrível. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Porque Pedro perguntou: e nós que deixamos tudo para te seguir, que receberemos? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, porque amar a Cristo envolve isso. E na era futura, a vida eterna. Quanto lucro! Nenhum banco te dá mais. Não existe instituição financeira que possa te dar mais do que o Evangelho te dá. É para agora e é para todo sempre. Amém. E tem aqueles que dizem: eu tenho ainda muito tempo, e a gente não sabe do dia de amanhã. Então, eu queria deixar vocês com essa reflexão hoje, para que no afã de vir à América, para melhorar de vida, o que é uma coisa, normal, adequada, nada errado com isso, nada errado, mas que você não perca o Senhor de vista. E quando Deus te fizer prosperar, não se esqueça do Senhor. Porque os lugares altos são lugares escorregadios. Então, o cristão, ele passa por 2 testes na vida: o da prosperidade e o da adversidade. Porque quando a adversidade chega, o alvo é de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, aí é quando o cristão enfrenta a sua maior tentação. Porque todos os desejos sutis, tentações sutis, chegam também exigindo satisfação. E é ali que o cristão enfrenta a sua maior tentação. Então, não se esqueçam do Senhor. Eu me lembro de uma irmã na nossa igreja. Ela estava lá fielmente. E um dia ela disse para mim: eu comprei um apartamento na praia. E eu já disse para ela na hora: você não virá mais à igreja. Não, pastor, de maneira alguma eu vou deixar de vir. Ela veio mais 2 vezes. E até hoje, nunca mais voltou. Isso já está fazendo mais de 10 anos. Nunca mais voltou. Um apartamento na praia a tirou da presença de Deus. Então eu digo a você, que Deus te abençoe nessa terra, que você seja bênção aqui também. Que Deus te prospere muito. E nunca se esqueça que a prosperidade que Deus vai trazer na sua vida é para o reino dele. É para você? É também. É para você desfrutar? É. Mas Deus tem um propósito. É para investir no reino dele, no evangelismo, em missões, nas almas, para que você seja uma pessoa melhor, para que o seu galardão aumente na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Deixa eu orar por vocês. Pode ficar sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre os teus filhos reunidos aqui esta noite. O Senhor conhece a história de vida de cada um, de onde cada um veio, o caminho que percorreu, o caminho que cada um ainda percorrerá. Desafios nessa nação, Senhor, que é uma nação que oferece tantas oportunidades, é verdade, mas que também apresenta muitos desafios e obstáculos. Ajuda o teu povo, Senhor, neste lugar. Ajuda, Senhor, no tocante à documentação, no trabalho, Senhor, moradia. Prospera o teu povo, Senhor. E que este povo que aqui está, Senhor, reunido aqui, nunca se esqueça de buscar a tua face, no momento da alegria ou da tristeza, da vitória ou nos momentos difíceis, no momento da abundância ou no contrário. Que os seus lábios nunca se fecham, Senhor. Que os seus joelhos nunca deixem de se dobrar diante de ti, para a glória do teu nome. Cuida de cada um, dando saúde, abrindo portas, fazendo maravilhas, usando o teu povo na unção e no poder do teu Espírito Santo. Dá sabedoria, dá graça, dá bons contatos. Usa, Senhor, para ganhar almas. Nós te pedimos, Senhor, e envia um avivamento do teu Espírito para essa igreja, um derramamento do teu Espírito. Faz, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas. E cura os enfermos, faz coisas grandes. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom.